Foi até melhor, né? Olha só, vamos começar a nossa tarefa de hoje, o nosso encontro de hoje, pedindo que vocês coloquem o celular, né, no silencioso, para não interromper, né, o trabalho. E nós vamos começar lendo a leitura 66 do livro Fonte Viva, tá? Então, vamos lá. Acordar e erguer-se. Desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. Paulo, Efésios 5,14. Há milhares de companheiros longa debalde para eles o glorioso dia de experiência sobre a terra. Percebem vagamente a produção incessante da natureza, mas não se recordam da obrigação de algo fazer em benefício do progresso coletivo. Diante da árvore que se cobre de frutos, ou da abelha que tece o favo de mel, não se lembram do comezinho dever de contribuir para a propriedade comum. Prosperidade, comum. De maneira geral, assemelham-se a mortos preciosamente adornados. Chega, porém, um dia em que acordam e começam a louvar o Senhor em êxtase admirável. Isso, no entanto, é insuficiente. Há muitos irmãos de olhos abertos, guardando, porém, a alma na posição horizontal da ociosidade. É preciso que os corações despertos se ergam para a vida, se levantem para trabalhar na sementeira e na seara do bem, a fim de que o Mestre os ilumine. Esforcemo-nos para alertar os nossos companheiros adormecidos, mas não olvidemos a necessidade de auxiliá-los no soerguimento. É imprescindível, saibamos, improvisar os recursos indispensáveis em auxílio dos afeiçoados ou não, que precisam levantar-se para as bênçãos de Jesus. Não basta recomendar. Quem receita serviço e virtude ao próximo, sem antes preparar-lhe o entendimento através do espírito de fraternidade, identifica-se com um instrutor exigente que reclama do aluno integral conhecimento acerca de determinado e valioso livro, sem antes ensiná-lo a ler. Disse Paulo: desperta tu que dormes. Levante-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. E nós repetiremos. Acordemos para a vida superior e levantemo-nos na execução das boas obras. E o Senhor nos ajudará para que possamos ajudar aos outros. Agora vamos, de preferência, fechar os nossos olhos para melhor concentração, para fazer a nossa prece inicial. Senhor Deus, Criador de todos nós, do universo de um modo geral, aqui estamos, Senhor, para continuar na sua seara, para continuar nossa caminhada. E estamos, Senhor, pedindo acolhimento, pedindo energia e força para continuar, Senhor.
porque os obstáculos a gente sabe que são muitos, mas com a sua ajuda, Senhor, com a ajuda dos amigos espirituais, de Maria Santíssima, com certeza vai ficar mais fácil para todos nós. Que possamos, Senhor, ter aproveitamento no ensino de hoje, que esse ensino, Senhor, nos ajude a caminhar melhor e ajude, Senhor, como na leitura que lemos, a partilhar, a ajudar os nossos semelhantes, aqueles, Senhor, que caminham com todos nós. Que possamos, Senhor, levar essas bênçãos da noite de hoje para todos aqueles que estiverem ao nosso lado. Nos abençoe, Senhor, nos proteja e também, Senhor, uma bênção especial, Pai, para a Rose, que vai colocar o seu trabalho na noite de hoje. Que ela possa colocá-lo da melhor maneira possível. Que assim possa ser. Rose vai falar sobre juventude e família. Isso? Boa noite a todos. Que Jesus possa nos abençoar, que possamos estar agradecidos pela oportunidade da doutrina espírita em nossas vidas. Porque muitas vezes nós buscamos, né, razões, buscamos respostas, buscamos saídas, e o mundo, ele em si, a matéria, às vezes não consegue nos oferecer. E quando você consegue compreender a religiosidade, quando você consegue compreender a eternidade, a imortalidade da vida, a gente se sente mais pleno na busca de um dia sermos melhores e felizes. O nosso tema de hoje, como vem destacando, ele fala do jovem com seus desafios, o jovem na família, o jovem no mundo, enfim. Ele abrange essa necessidade da juventude nos momentos mais oportunos da vida. E o engraçado é que quando a gente fala em jovem, vamos dizer assim, há dois lados. Ontem eu li uma frase de Sócrates, bem antiga, é uma frase que ele falou antes do Cristo, é bem, bem antiga. E Sócrates falou uma frase que eu, na hora, fiquei até mesmo assim, horrorizada com a frase, vindo dele. Eu nunca tinha visto essa frase, não sabia que ele tinha dito, não sabia que ele pensava assim. Né? Depois, é claro, foi desenvolvendo um todo. Mas ele diz assim, na época antes de Cristo, né? Ele diz assim: os jovens de hoje gostam do luxo, são mal comportados, desprezam a autoridade, não têm respeito pelos mais velhos, passam o tempo todo a falar em vez de trabalhar, desrespeitam seus mestres, entre outras situações. Sócrates, para quem quiser depois pesquisar, ele fala um pouco mais, mas foi o que a gente pegou. Na hora eu fiquei meio que impactada. Mas aí depois você vai caminhando com outras situações e você vai notando que muitas vezes a gente tem essa visão matéria. Quando Sócrates mostrou esse jovem, que é o que a gente vê ainda muitos hoje, né? Quantos jovens a gente tem dificuldade na família, né? Ao jovem que desacata os pais, ao jovem que se envolve com a droga, aos jovens que realmente não quer trabalhar. Mas, por outro lado, existem os jovens que se destacam, que estão se destacando aí. Porque, na verdade, a gente tem esse olhar muito matéria. É o jovem. Mas quem é o jovem? Quem é o jovem que a gente fala? Quem é o adulto que a gente fala? Quem é a criança que a gente fala, se não espíritos?
né? Então, quando a gente fala desses espíritos, a gente, na matéria, coloca, né, criança, adulto, jovem, mas, em verdade, ele é espírito. E aí, quando ele reencarna, ele ainda reencarna com uma grande situação, o esquecimento. E aí, é claro, vai surgindo as oportunidades. A gente que lê muito, a gente vê muitas histórias. Eu peguei uma história muito interessante que, a princípio, a gente sempre torce que as histórias tenham um final feliz. É igual novela. Eu choro por qualquer novela, qualquer cena triste, eu estou chorando. Filme, eu adoro ver cenas de final feliz. Então, eu sempre pego uma história tentando achar esse final feliz. Mas, na realidade, algumas histórias elas não têm final feliz, não. Não agora. Às vezes passam-se os anos, a eternidade, a vida, e a gente até consegue. A gente vai encontrar Ricardo. Ricardo estava no seu planejamento de reencarnação, e Ricardo ia renascer numa família rica, que tinha necessidades para que ele pudesse desenvolver todo aquilo que ele desejava, né? Tudo aquilo que ele estava querendo. Os pais de Ricardo planejaram aquela situação, aquela reencarnação. Eles não eram espíritas, mas fizeram todo um planejamento, se casaram. O marido, ele dizia que trabalhava para que ele pudesse ter um filho que tivesse tudo, até aquilo que ele não teve. E assim foi feito. Né? Chegou em determinado momento da vida daquele casal, Ricardo reencarna. Uma criança, vamos dizer assim, meiga, uma criança que quase não se expressava, uma criança calada, mas uma criança que tinha tudo. Né? O pai botava em estudos que ele queria, naquilo que ele gostava, o pai comprava, ele tinha de tudo. E o pai dizia para a mãe, olha, o seu papel é cuidar de Ricardo, e o meu é de produzir para que ele tenha o que ele necessitar. Portanto, tudo que ele necessitar. Aí ele dizia assim para a esposa, a senhora me peça. E assim, essa mãe fazia. Ricardo foi para a escola, começou os seus estudos, mas os professores sempre diziam assim, ele não conversa, ele não tem amigos. Quando era aniversário, ia aquelas crianças que ele não tinha muito acesso, e os pais sempre, né, interrogando, mas por quê? Ah, porque ele é tímido. E a vida foi caminhando como se podia. Ricardo foi crescendo. Aos 14 anos, na mesma escola que Ricardo estava, ele conhece novos amigos da escola, amigos mais velhos, amigos que, como dizia ele, não era como aqueles bobinhos que era da sala dele, da sala ao lado, mas eram amigos que mostravam outras situações aí. Os pais de Ricardo adoraram os novos amigos, afinal, Ricardo estava fazendo amigos, mas não contavam com um destino, né, com um futuro próximo. Ricardo começou a se envolver com esses meninos e se tornou uma outra personalidade. Né? A princípio, ele chegava em casa e dizia para a mãe, mamãe, eu preciso que aumente a minha mesada, porque os meninos que eu ando, os pais dão mais a eles, não andam com qualquer R$50, né? E eu preciso andar como eles e tal. E a mãe sempre intercalando o pai, que perguntava como estava, mas Ricardo foi evoluindo nas suas amizades a ponto de cada dia querer mais e mais e mais da sua mesada. E a mãe chegou um dia e disse, mas Ricardo, né, já está numa base muito boa para você, a gente já está te dando além até, não é possível que você gaste tudo isso numa escola e tal. Ricardo, com seus 15 anos, começou a ter outras personalidades. Ele começou, então, já que o pai não queria dar mesada, a mãe não queria pedir, ele começou a vender os videogames que ele tinha, os rádios, aquilo que o pai comprava para ele, que ele sempre gostava. E a mãe, percebendo, chamou o pai.
né? Está acontecendo alguma coisa. E o pai, não, mas eu trabalho para que você dê conta dele. E o tempo se passou. Aos 16 anos, Ricardo já agredia a sua mãe. Ele já saía de si e chegava em casa querendo o dinheiro, e quando a mãe não dava, ele chegava a ponto de agredi-la. Até que um dia a empregada da casa liga para o pai e diz: olha, Ricardo está aqui batendo na sua esposa e levando algumas coisas de casa. Esse pai retorna à sua casa para ver o que estava acontecendo e quando se surpreende que Ricardo, além de agredir a mãe, também agrediu o seu pai. E aí, o ultimato diz: você aqui não fica mais, né? Saia da minha casa. Te sustentei até onde pude, mas a ponto de não ser agredido. Ricardo se afasta da sua família. A mãe, por muito tempo, ainda encontrava com Ricardo escondida, dava dinheiro para manter algumas coisas de Ricardo, mas em determinado momento, Ricardo se perdeu a vida e esse casal não mais encontrou Ricardo. Eu não vou dar o final da história agora, não. A gente vai conversar primeiro. Tem final. Não sei se é feliz, mas tem final. A gente vai ver Ricardo, né, um garoto de classe alta, que tinha tudo que podia, como estudo de línguas diferenciadas, videogames de última geração, enfim. Mas a gente vê Ricardo se perdendo em determinado momento ao meio das drogas. Com certeza, Ricardo já trazia de encarnações atrás alguma situação com aquela mola de escape. Porque a gente é assim, muitas vezes a gente não percebe. Né? Eu até pouco tempo atrás não sabia que eu tinha fobia em lugar fechado. Depois de grande. Né? Porque a gente, não, às vezes, o escape não aconteceu em pequeno, uma questão da adolescência, aconteceu lá no adulto. Né? O elevador parou, e aí alguém disse assim, o elevador quebrou. Até então, eu nunca tive medo. E eu olhei para um lado, olhei para o outro, só pensei, como é que sai, né? E aí alguém, uma pessoa grávida do meu lado, disse assim, meu Deus, eu tenho fobia, se não abrir eu vou morrer. Até aquele momento eu não tinha fobia. Mas ela me ativou uma coisa que estava escondida em mim. Quando ela falou isso, que ela ia morrer, que não ia abrir, eu pensei, eu também vou morrer juntinho com ela. Eu comecei a ficar sem ar e ninguém conseguia abrir aquela porta. A minha vontade era socar todo mundo dentro do elevador e sair socando para abrir a porta. Você vê, até aquele dia, nunca tive nada disso. Bastou ela me falar no meu ouvido que ela tinha. Eu sei que quando conseguiram abrir um pedacinho assim do elevador, eu até hoje não sei dizer para vocês como é que eu passei. Mas que eu passei, me deixei lá, sem saber de caridade. Passei num espaço desse tamanho, ainda subiu o negócio, porque eu queria era sair daquele lugar. Uma coisa que eu não tinha, mas que tinha escape. Né? E depois disso, eu precisei de um tempo para me repor, porque, por exemplo, se eu pegasse um ônibus e estivesse lá atrás do ônibus, eu tinha que pensar assim, eu tenho que ir logo para a porta para sair, senão eu não vou sair. Uma coisa, gente, é natural que você saia na porta da frente, né? E aí, naquele escape, eu comecei a notar que eu tinha algum probleminha com aquilo. Eu digo muito isso, que eu não quero, quando desencarnar, passar a necessidade do caixão. Pelo amor de Deus, eu quero acordar lá, não sei onde, mas eu quero acordar lá. Porque eu não vou ficar bem, eu vou socar tudo. Né? Porque são escapes que a gente tem. Isso quer dizer que eu não podia ter tido lá na adolescência? E ter sido até pior. Porque alguém poderia me forçar a fazer uma coisa que eu não queria e ninguém sabia. Né? E aí a gente, quando vem falando da adolescência, eu até entendi quando Kardec fala assim para a gente,
A criança, quando ela reencarna, ela está mais para o mundo espiritual do que para a Terra, né? É por isso que os antigos dizem assim para gente: a criança até os 7 anos ela é um anjo. Eles estão falando certo, certo entre aspas, né? Essa criança, ela está mais vulnerável ao mundo espiritual do que a Terra. Ela está mais propícia a perceber espíritos, por isso que muita gente diz assim: ah, eu tenho uma sobrinha de 6 anos que vê, conversa com a amiguinha imaginária, né, faz isso, aquilo, vê meu avô, vê meu pai, porque essa criança, ela está ainda ligada, né, no fluídico com o mundo espiritual. E aí Kardec diz assim, depois que ela passa dessa idade, ela começa a produzir, a jogar semente. Que aí entra a adolescência e a juventude. É aquele momento que está caindo as sementes e aquele cara que era criança até então, que estava mais no mundo espiritual, começa a perceber mais o mundo material. E aí ele começa muitas vezes, a tomar posição ou não, errada ou não, mas a tomar posição. Né? Eu sou assim, eu faço isso, eu consigo pensar e voltar o pensamento, né? Eu gosto daquilo outro. A gente começa a detectar aquilo que nós éramos, né? E quando adulto, a gente já está moldado, está escaldado, a gente começa, então, a pensar naquele espaço que nós passamos e a pensar muitas vezes diferente. Mas nesse intervalo aí de adolescência e juventude, a gente está meio que perdido. Eu digo que muitas vezes, quando uma mãe diz assim, meu filho é um jovem revoltado. Não, ele é um jovem que está em desequilíbrio daquilo que ele quer. Ele não sabe o que ele quer. Ele não sabe se ele é dono da bola, se ele quer jogar futebol, se ele quer ser médico, se ele não quer. Ele não sabe. Ele está buscando algumas situações. E muitas vezes ele quer se firmar naquela situação. Né? Eu falo muito isso, que quando a gente é o dono da bola, você vai para a bola e você tem que jogar. A bola é sua, ninguém vai jogar. Né? Eu vou levar a bola. Mas às vezes eu não sei jogar o futebol. Eu me lembro da minha infância, porque eu vou me confessar a vocês. As minhas irmãs e as minhas amigas adoravam brincar de bonecas, fazer comidinha. Eu lembro até hoje que mexia lá o arroz não, açúcar com farinha e fazia bolinho, né, nas panelinhas. Eu ficava olhando e achava aquilo um tédio. Na verdade, eu achava um tédio. Mas elas diziam que eu não brincava. E dizia que eu não sabia fazer. Na verdade, eu não sabia fazer, eu não gostava. Eu queria fazer outras coisas que não fosse aquela comidinha de boneca. E um dia, alguém me desafiou. Eu devia ter lá meus 8 anos. Né? E disse assim, você não sabe fazer comida, por isso você não quer brincar. Eu falei, sei sim. Sei sim, que na minha casa tinha uma árvorezinha, não sei se vocês conhecem, que ela sai um leite. Uma planta roxinha, você bate assim, ela sai um leite. Eu olhei para aquela árvore porque eu já sabia que ela saía aquele leite, porque eu já tinha batido nela em algum momento. E eu disse, sei sim, se quiser eu faço para vocês. Sabe o que eu fiz? Eu fui lá, peguei a planta com leite, soquei tudo e fiz lá um mexidinho para elas comerem na hora do almoço das bonecas. Passaram-se 3 horas exatamente e elas começaram a passar mal. Não, detalhe, eu morava em Cabo Frio e ao lado do hospital. E levaram elas para o hospital e menos eu, porque eu não tinha comido a minha própria comida. Eu não sabia que fazia mal, mas também não comi. E veio daqui a pouco o médico com meu pai, com a minha mãe, para saber o que havia sido oferecido a elas. Né? E aí detectaram que o troço era venenoso. Ficaram lá, tiveram que fazer lavagem, um monte de coisa. Se eu tinha meus 8, elas tinham os 5, os 7, né? E aí, naquele momento em que eu disse que eu sabia, eu queria dizer que sabia mesmo, eu queria enfrentar que sabia. Né? E poderia ter matado, porque, como eu disse, na verdade, na juventude, a gente até tem mas na adolescência você não tem uma noção. A gente dirige em velocidade, que o carro é uma máquina.
né? A gente vira cambalhota, se tiver que viajar à noite a fio, você viaja, né? E volta e tá tudo ok. Você faz coisas que Homem-Aranha e Batman fazem. E só vai notar isso quando está com a idade. Quando a idade avança, aí você vê que já não dá mais, né? Não dá para dirigir mais. Aí você começa a notar porque o corpo começa a resistir. E aí a gente vai vendo que, na verdade, quando o Sócrates falou lá dessa situação dos jovens, ele estava certo em determinadas situações, sim. Porque o jovem, na verdade, ele às vezes busca aquilo que ele não é ainda. Ele mascara muitas vezes aquilo que ele não é. E aí o que acontece? Isso reflete aonde? Dentro da família. Porque é na família que ele está. Eu ontem li um artigo muito interessante que eu tentei trazer, mas não consegui. Que diz assim o artigo: como você faria uma reencarnação na sua família? Ou seja, o autor dá 10 personagens para a gente e diz assim: onde você colocaria essas pessoas na sua família? Eu achei mal barato, porque a gente logo, quando pensa em reencarnação, eu vou reencarnar com aquelas pessoas que, né, têm dívida comigo sim, mas que gostam de mim, né, que a gente tem que... E aí ele diz assim: você vai puxar para o seu lado aquele que você gosta, e aquilo que você não gosta, vai botar no vizinho, né? Como se fosse simples. E aí ele diz: não, na verdade, quando há esse processo de reencarnação, já vai designado para que você possa tentar suprir aquelas necessidades. E aí você reencarna lá na casa de Patrícia, mas você queria reencarnar lá na casa de Maria Lúcia. Mas vai fazer o quê? Né? Vai bater? Não, vai educar. E aí é que entra o papel dos pais. Mas até onde entra o papel dos pais? Até onde também eles conseguem dominar essa situação, eles como espíritos também mortais e eternos, cheios de erros e também cheios de necessidade com aqueles espíritos. Vocês já leram Missionários da Luz? Vou dar uma tarefinha para vocês. Vocês chegarem em casa, lerem a encarnação de Sigismundo. Vocês vão ficar aprendendo tudo de reencarnação ali. Porque Sigismundo é esse caso. Ele empacou, né, na hora que disse assim: você vai reencarnar aqui nessa família. Não vou, não. Vai, não vou, vai, não vou, vai, não vou. E nesse vai, não vou, a mãe e o pai, a mãe, meu Deus, meu filhinho vai reencarnar. E ele: não vou, vai. Os amigos espirituais, vai lá no processo. E o pai, o quê? Não, não vai não. Olha a briga. A mãe, vem, meu filhinho. O pai, não. E ele: peraí, né? Não vou. Isso tudo na hora do planejamento, já estava planejando. Ela já ia, né, ovular e tal, para o neném e tal. O pai começou a ter pesadelos. Olha, estão me atacando de noite. Eu sonhei que está vindo um monstro. O monstro era o filho. E a mãe: eu tô doida para ficar grávida, meu filhinho. O pai: olha, vai vir um monstro. Né? Começou, o pai jogava para o lado, a mãe chamava. E Sigismundo, eu não vou. Eu vou num lugar desse? Meu pai me odeia. E aí o que o mundo espiritual fez? Vou marcar um encontrozinho com eles. Chamou um lá, chamou outro cá. Vão conversar aqui, né? Botou uma precezinha aqui, uma conversinha aqui. Sigismundo cedeu um pouquinho, o pai também. Vão reencarnar todo mundo, né? Vai reencarnar Sigismundo veio. Sendo que um trabalho do pai. O pai teve que fazer o trabalho desde que ele nasceu, porque começou uma repulsão. Eu não gosto desse garoto, né? Eu vou bater nesse garoto. Eu gosto mais do outro, né? E ele começou com essa repulsão. A gente imagina esse trabalho até Sigismundo crescer. Né? Eu não vou contar para vocês o que foi com eles, não, para vocês verem por que eles eram brigados. Então você já sabe. Vai ler de novo.
Porque aí, nessa briga, quando reencarna, a coisa se confunde mais ainda. Aí que o negócio estoura. Você não sabe o que aquele cara te fez, mas você sabe o que fez. E que você tem que amar muitas vezes. Então, você ama demais, passa tanta mão, como aconteceu com a mãe ali no primeiro momento, passou tanta mão que começou a perder Ricardo. Ricardo, aos 17 anos, ele é posto num lar, nesses abrigos, e Ricardo teve uma sorte enorme. Ricardo conheceu a religião e, por sinal, conheceu naquela época o espiritismo. Ricardo ia para a mocidade, voltava para o lar que acolhia ele, e Ricardo começou a ter outros pensamentos. Ficou nesta casa de abrigo até completar a sua maioridade, e após a sua maioridade, Ricardo consegue, né, já livre das drogas, consegue um trabalho e vai agir a sua vida. Não vou contar agora ainda o final, ainda tem final. Mas a gente vai ver Ricardo, com 17, 18 anos, Ricardo vai, após passar aquele torpor todo da adolescência, Ricardo vai se tornando um adulto. E aí ele vai começando a compreender determinadas situações. Não foi o espiritismo que totalizou Ricardo, mas ajudou. Mas foi Ricardo também crescendo e percebendo algumas situações, né, daquele veio. Ele alegava que o pai não tinha tempo para ele, que o pai trabalhava muito, enfim, cada um alegava suas partes. E Ricardo consegue se desdobrar nessa situação. Mas aí a gente caminha um pouco, como eu falei antes de Sócrates, e aí Sócrates generaliza os jovens. Mas a gente muda, e a gente vai ver o jovem como Ricardo, que a princípio era rebelde, mas a gente vai encontrar jovens que já nascem, parece, prontos. Eu ontem li uma história de uma menina muito interessante. Ela, com 16 anos, ela descobriu um gel para o mosquito da dengue. A mãe disse que ela estuda de noite. Ela deve ter seus 17 anos agora, mas ela fez até uma experiência lá no Rio, onde ajuda alguma coisa com dengue, e ela descobriu um gel próprio para esse dengue. Uma garota de comunidade, mas que se voltou para aquela situação e está nessa situação de querer mudar o mundo ao seu critério ali, no seu... A gente vai achar outros tantos jovens, né? Tem aquela lá da onde? Eu esqueci do Talismã, que ela luta pelos direitos das mulheres, né? Ganhou o prêmio Nobel com 15 anos. Né? Tem uma outra que é ativista, que luta até pelo Amazonas aqui no Brasil, dá dinheiro até de lá para cá, para o Brasil, para ajudar. São jovens diferenciados, que já nasceram, tipo assim, olha, eu nasci para tentar mudar o mundo, para transformar o mundo. Mas não é que eles não passem pelas necessidades dos outros. Só que eles vêm melhor preparados. Eu não digo evoluídos, mas digo que melhor preparada, ou seja, como eu disse, naquele momento que me ativou a fobia, eu podia dar um estresse pior se eu não conhecesse a doutrina espírita, porque eu comecei assim, vou cantar, fiquei dizendo que eu ia cantar, mas eu podia espernear mesmo, bater nos outros. Aí vai do quê? Do que a gente está trazendo já educativamente no nosso coração. Se eu não tivesse preparada, eu ia bater em um. Ia querer quebrar tudo e ainda sair na frente. Vamos sair, né? Sair na frente e sair, mas... né? Então, a gente vai vendo que, em verdade, o que acontece? Quando a gente reencarna num lar, e esse lar, ele consegue ter uma educação, ele consegue te dar algumas normas, ele consegue ter aquele amor, por mais que aquele jovem seja rebelde, que ele saia das normas, você consegue trabalhar essa situação de reencarnação dele. Agora, se ele reencarna num lar que também não está lá suas coisas,
não é ele que vai mudar. Muitas crianças até conseguem mudar um lar, mas é muito raro, como eu disse, a criança tem que vir preparada para transformar aquela família em outra família. Porque, na verdade, seria a família tentar transformar eles, tentar educar, né, tentar trabalhar aquela situação, e não eles transformarem a família. Então, quando o Sócrates diz lá, ele fala em verdade que o que a gente precisa do jovem com o adulto é, eu diria que ter mais afinidade. Eu li um Pinga-Fogo de Chico Xavier outro dia, e Chico Xavier falou uma coisa que, assim, eu nunca havia pensado, mas que agora eu penso. Alguém perguntou para Chico Xavier assim, Chico, por que muitas vezes o jovem, nas próprias religiões, não tem oportunidades até de comando? Né? Por que às vezes o jovem se diz encostado ao campo porque o adulto não deixa que ele assuma determinadas situações? E Chico fez uma fala muito interessante. Chico diz assim, o homem de hoje, o adulto e o jovem, vivem se desafiando, eles vivem brigando, eles vivem guerreando, eles vivem vendo quem faz melhor. Olha que fala profunda. Eu lembrei logo das mulheres. Quando a gente vai a uma festa e a gente se arruma toda. Vou botar meu melhor vestido, meu sapato. Não é para o namorado, para o marido ver, não. É para outra que estiver lá, pega o melhor vestido. Que eu estou com a marca, que eu estou com aquela sandália que ela não tem. Não é não? Vocês vão arrumados para o marido? Até se arruma, mas a gente vai arrumada para outra ver que eu estou bem arrumada. Na verdade, a gente cria uma disputa em tudo que a gente faz. É como igual o casal, até o casal dar certo, um fala com o outro, você faz assim, ele, não, mas eu vou fazer assim, não, mas você tem que fazer igual eu, não, você tem que fazer igual, e aí cria a toda uma situação. Você não quer ceder, ele não quer ceder, você não quer fazer a sua parte, ele fazer a sua parte, a gente quer fazer maior que o outro. E aí Chico diz assim, na verdade, o futuro é dos jovens. Mas enquanto a gente degradear, não oferecer oportunidade, eles não vão ter, eles vão brigar mesmo. Eles vão lutar. E aí, é claro, se você der poder a ele vai querer manipular esse poder. Porque, na verdade, ele não vai entender que ele está ali unido a você para fazer uma coisa melhor. Mas que ele tem que fazer além de você, ele tem que vencer você e você tem que vencer ele. E aí a gente continua nessa briga. Né? Então, à medida que a gente vai entendendo que a juventude ela tem que se afinizar com esse momento adulto nosso, esse momento de amadurecimento, é que a gente vai entendendo que a gente vai ter mais paz. Os jovens vão conseguir ter um olhar mais diferenciado, eles não vão ser tanto dono daquela bola, eles vão já querer emprestar. Mas para isso, a gente precisa começar. Né? A gente precisa trabalhar determinadas situações. E não fazer muitas vezes é igual uma lei. A gente segue às vezes muita lei. Ah, eu não posso comer manga de noite porque passa mal. Manga com quê? Com leite. E passa mal. Tem nada a ver, gente. Já descobri que tem nada a ver. Vem lá de trás, a gente não quer nem saber quem que fez, como é que foi, mas eu sigo. Ah, não, não pode não. Fulano disse que não pode fazer isso com aquilo. E aí a gente vem fazendo, jovem é jovem, criança é criança, né? E a gente não faz diferente. Porque não pode ser diferente. Tem que ser de acordo com aquela situação. Então, a gente precisa começar a deixar de ser repetitivo. Eu não posso ficar repetindo aquilo que o outro faz. Olha, o jovem tem que caminhar aqui, aí as leis, as próprias leis, né, que a gente tem aí, com 18 anos, sei lá, fica-se adulto, com 21, né, tem umas normas. É tudo bem até por essa questão de amadurecimento, mas muitas vezes há jovens com 18, 19 que sabem muito mais que às vezes um amadurecido, que já tem outras situações. Porque, como eu disse, é a reencarnação. Às vezes um jovem de hoje, que hoje é né, um empresário, ele ontem estudou faculdades e faculdades a fio.
E aí isso vem trancafiado nele, ele aqui, quando ele vai determinado momento, ele vai se afinizar com isso, ele vai trabalhar isso à medida que ele tem oportunidade. E aí isso acontece também, vai acontecendo dentro do lar, é o próprio respeito. Né? Como que acontece o respeito? O respeito acontece quando eu começo a respeitar o outro e o outro a mim. Onde começa o dever do outro? Onde termina o meu. Mas enquanto a gente não tem esse respeito, a gente vai ter famílias manipuladas, famílias muitas vezes emboladas, famílias desfeitas por conta de situações perdidas. Nós vamos encontrar Ricardo numa noite de Natal. Isso não é história, gente. Não, é uma história, mas não é história de livros, é história verdadeira. Ricardo, numa noite de Natal, estava fazendo sua última rodada, ele tinha um táxi. Ricardo se casou, construiu uma família, tinha uma filha de 2 anos, e naquele ano ele dirigia um táxi. Faltando pouco para o Natal, Ricardo está dando a sua última viagem para parar para a sua ceia. Quando ele recebe um chamado, ele olha no telefone e vai em busca e pensa, minha última corrida de hoje, né? Vou lá atender. Ele se depara nada mais, nada menos com a casa que ele havia morado há anos atrás. A casa bem envelhecida. E ele vê quando sai de dentro desta casa um senhor bem abatido, bem acabado. Ele abre a porta do carro, esse senhor entra, senta atrás do carro. Ricardo entra de novo no carro e pergunta para ele, para onde o senhor quer ir? E ele diz assim, me leve para qualquer lugar. Onde você me deixar, tá bom. Não se importe, só me tire daqui. Ricardo, naquela hora, liga o carro, tem toda a noção de que quem está ali atrás é seu pai, mas não sabe nem o que ele faz, né? Ele não sabe naquele momento se ele odeia, se ele ama, o que ele faz. E Ricardo começa a dirigir. E à medida que Ricardo começa a dirigir, aquele senhor atrás começa a se lamentar, começa a falar da sua vida e ele começa a dizer, onde quiser parar para você possa ir embora, pode me deixar. Eu já não tenho mais nada nesta vida. E ele começa. E aí ele diz, há muito tempo atrás eu perdi meu filho por não saber como amar. E se abre todo com o desconhecido, né, daquele táxi. Ricardo continua dirigindo o carro e para em frente a uma casa. Quando chega nessa casa, ele diz assim para o senhor lá atrás, chegamos, vou deixar o senhor aqui. E aí aquele senhor olha para ele, abre a porta, sai, vem uma garotinha correndo, e Ricardo diz assim, filhinha, este é seu avô, papai trouxe para passar o Natal conosco. Naquele momento, aquele senhor se depara com a netinha, percebe aquele filho que não havia percebido naquela trajetória toda que ele tinha desabafado, e naquela hora ele abraça a menininha e diz, errei por não saber amar. É uma história verídica de uma casa espírita que conta desse menino, o Ricardo, que hoje já é um homem formado, mas que ele conta que naquela hora, entre perdoar e aceitar para ele, foi muito profundo, mas que ele tinha uma filha de 2 anos, ele tinha uma família que ele estava construindo e ele queria construir. E que ele entendia naquele momento tudo aquilo que o pai passou e tudo aquilo que ele havia passado e feito. Mas naquela hora, tudo havia sido mudado. A gente precisa olhar mais as situações com esse olhar de imortalidade da alma. Porque muitas vezes as nossas críticas, as nossas falas, as nossas maledicências, as nossas fofocas, elas são direcionadas à matéria. É aquilo que eu acho, é aquilo que eu vi, que eu nem vi, mas é aquilo que eu digo que eu vi.
é aquilo que eu fiz a história, é aquilo que alguém me disse a história, mas a gente não sabe a verdade daquela situação. A gente não sabe a verdade daquela eternidade de vida, a gente não sabe quem é aquele espírito. A gente nem sabe, muitas vezes, quem é o espírito que a gente tem em casa. Quem é meu filho? Quem é meu marido? Ou quem é minha esposa? Quem são eles? A gente só vai descobrindo passo a passo, dia a dia, e olha lá. Levando pancadas e pancadas para, às vezes, descobrir que a gente está ali para resgatar situações e não repetir, muitas vezes, aquilo que os nossos antepassados fazíamos, que a gente segue muito. A família, muitas vezes, ela vem fincada nisso. Antigamente não podia nem separar. Se separasse, meu Deus do céu, né? Você não podia amar outra pessoa, tinha que amar aquele escolhido, enfim. Hoje em dia, a situação já nos dá oportunidades de sermos mais felizes. E a gente muitas vezes não aproveita dessas necessidades. É preciso aproveitar, é preciso usar o que a gente tem nas mãos e deixar de ser repetitivo. Como eu disse, quando eu fui fazer esse estudo, uma palavra que eu ouvi muito no estudo era repetição, que a gente repete, que a gente imita, que a gente faz as mesmas coisas. Eu falei, meu Deus do céu, parece até que, né, tipo, ó, vamos embora, vamos fazer diferente, porque está muito repetitivo, e realmente a gente repete. Quer ver como a gente repete? Vamos brincar um pouquinho? 5 minutinhos. Eu vou narrar uma história para vocês, e toda vez que eu levantar o dedo, vou levantar a caneta, vocês vão falar vermelho, tá bom? Toda vez que eu fizer, aí vocês falam vermelho. Vocês seguem a história comigo, que vocês vão entender a história, ok? É só prestar atenção na história. Eu estou pingando porque eu estava com febre. Eu tomei remédio e agora que o remédio está fazendo efeito. Eu estou super pingando, mas é porque a febre baixou. Não, porque eu estou com calor, mas não estou, é do remédio. É que eu tive essa semana super caída, não sei de que, e é uma febre que vai e volta, fica indo e voltando. Então vamos lá na história? Vamos ver se vocês vão me acompanhar. Eu fiz uma historinha com o Culto Pedro mesmo, para ver se vocês prestam atenção. Vamos embora. Todo ano em junho, o grupo faz uma arraiada Tia Jô. Murilo é sempre muito envergonhado. Fica quando pensa em convidar os tarefeiros. Suelen, que é a esposa dele, também sempre fica com o rosto. Resolveu ajudar Murilo, fazer uma reunião no arraiá, no salão lá de cima. Só que um fantasminha que ronda por aqui não gostou muito e resolveu assustar o pessoal no salão. Murilo ficou sabendo e teve uma ideia. Vou pegar esse fantasminha. Chegou agora à noite, na hora da reunião, né? De repente se escutou um zip-zap. Era o fantasminha vermelho, foi se aproximando da porta e Murilo foi ficando. Mas Murilo tinha uma ideia genial. Ele colocou uma escada de abrir atrás da porta do salão, chamou Fernando para ficar lá na escada esperando o fantasminha. E na hora que o fantasminha ia entrando, Fernando estava lá em cima da escada e foi ficando de raiva. E então jogou uma lata de tinta azul no fantasminha, que ficou. Tá vendo só? Não ficou mais vermelho. Tá vendo como que a gente. Isso.
Isso é, isso é o nosso raciocínio com a vida, não é brincadeira, né? Então, mas só para terminar, a festa do Arraiá vai ter, gente, dia 6/7, tá? O Fortaleza. Mas, na verdade, hã? Vai ficar lilás. Na verdade, a gente, quando a gente fala da adolescência, da juventude e da amadurecimento, a gente fala dessa sequência. Eu posso fazer diferente. Eu não posso, preciso ficar só no vermelho. Eu posso ficar no azul. Né? Eu posso fazer diferente nas minhas situações. Eu posso ser uma criança diferente. Eu posso ser um jovem diferente. E eu posso ser um adulto diferente. À medida que eu me proponho a isso. Agora, se eu quero ser repetitivo, eu vou sofrer, chorar, e a vida nunca vai ser boa para mim. Está no momento da gente já ter aprendido bastante das nossas necessidades de sofrimento e tirar esperanças de alegria. Né? A gente viveu pandemia, viveu situações trágicas, vive ainda algumas situações, e a gente tem que tirar do nada, assim, a esperança de ser feliz. E de onde tirar essa esperança? Da mudança que é feita em nós. Somente nessa mudança é que a gente pode ser diferente. Paulo de Tarso diz assim: a educação verdadeira está fincada no amor e não na imitação. Que Jesus possa nos abençoar e que a gente possa sempre prestar atenção nessa transformação, criança, adulto, juventude, adulto, né, a maioridade também. A gente vai tomando forma, eu digo isso por mim, eu ontem, como eu disse, eu ia para a praia o dia inteiro e voltava. Hoje em dia, eu já penso se eu quero, se eu não sei se eu quero, se eu não sei se eu aguento. Então, a gente vai vendo e vai também chegando a idade, o amadurecimento, ele vai ficando na nossa vida. E é preciso que a gente pense, é preciso que a gente faça diferente. Que Jesus possa nos abençoar. Obrigada pela companhia na história. Bom, agora vamos aos avisos. Nós temos a livraria ali na entrada. Fernando hoje está aí. O convite é para vocês passarem lá para conhecer o espaço, conhecer as obras e, quem sabe, né, levar até hoje algum para casa, algum livro para casa. Mas mesmo se não levar, já fico conhecendo o que tem, o estoque que tem, que também é bom ouvir as palestras, né? Mas também a gente tem de aprofundar o conhecimento através dos livros, né, que são oferecidos aí. Nós também lá fora temos uma quantidade de estudos, né, que é online, presencial, tem lá fora, quem quiser dar uma olhada, né? Temos a cantina funcionando com guloseimas gostosas lá no final, quem quiser também dar uma passada lá. Não sei se tem alguma coisa, mas é bom ficar conhecendo o espaço também. Nós vamos fazer uma campanha chamada Desapega. Já teve aqui o ano atrasado, e esse ano está colocando na pauta, né? Então, esse Desapega são peças novas e pouco usadas,
E nós estamos aceitando, né, doações. Vamos ter a festa Julina, Arraiado de Aju, dia 6/7. Convites com Ruth. Esses convites dão direito a algumas guloseimas também. Não é só para entrar na festa, não. E à parte tem várias outras guloseimas que vocês podem saborear depois de adquirir. Então, essa festa está... os encarregados são Sueli e Moir. Os convites é com Ruth. E parece que é só. Agora nós vamos fazer a nossa prece final. Antes, nós acreditamos que na hora que nós adentramos aqui, a casa, nós já estamos sendo tratados, que os amigos espirituais já estão aqui para nos receber. Então, todos que estão aqui, ouviram palestra, as bênçãos já estão sendo efetuadas. Mas, se alguém ainda sentir necessidade de um passe individual, nós vamos chamar aqui nessa linha de passe, tá? E quem já estiver satisfeito, vai tomar aguinha e se dirigir a seus lares. Agora nós vamos fazer a nossa prece agora. Deus, nosso Pai, Jesus amigo, só temos a agradecer, Senhor, a oportunidade desse encontro que nos acrescentou certamente conhecimentos, reflexões, através da leitura inicial e através do trabalho colocado pela Rose. Senhor, estamos sempre a pedir, e nesse momento estamos pedindo que continue nos orientando, nos fortalecendo, nos dando fé e colocando sobre todos nós, sobre as nossas famílias, as bênçãos necessárias. E que essas bênçãos, Senhor, também se estendam a todos aqueles necessitados, onde quer que estejam. Obrigado, Senhor, e fique sempre conosco. Que assim possa ser. Boa noite a todos, tá?